Vamos iniciar o nosso estudo da noite. Boa noite. Boa noite. Quem chegou? Oi, Marcinho. Marcito. Oi, Márcio. Boa noite, querido. Tudo bom? Rosângela, fala onde você vai ler, que eu estou lendo. É o capítulo que nós estamos, é o capítulo 5, em dificuldades. No item em dificuldades. Vamos ver se vocês se localizam aí. Segura aí. Em dificuldades. Que eu pego aqui na salvação? Ok? Pode ser. Rosângela, a gente não leu o Desligando, enfim. Não lemos, não? Não. Não. E não. Nós estamos em Desligando, enfim. Aqui está até marcado, 17 de agosto. Estava marcado com lápis, botei caneta vermelha e mesmo assim fui para o outro capítulo. Desligando, enfim. É isso aí mesmo. Achou, Vera? Vera Isaura, achou? Então, para a gente não ter problema de microfonia, quem tiver com os microfones ligados, aí desligam, e qualquer coisa a gente vai trocando ideias, tá? Então, desligado, enfim. Mais alguns instantes escoaram difíceis quando o inopinado abalo me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Então, é a hora, né, em que aconteceu o desligamento e ele recebe como que um impacto, tá? Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Olha só que interessante, né? Ele coloca aqui, ele sentiu o impacto de tal forma como se ele estivesse morrendo de novo, né? E essa questão aqui são muitos espíritos que passam por essa mesma situação. No livro Além da Morte, a nossa companheira, Otília Gonçalves, ela também passa pela mesma situação. E sempre bem interessante isso mesmo. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu sorridente a indagar se o desligamento ocorrera normal. Nossa, eu fico pensando assim, parece que foi na tomada e puxou o fio, né? Pum! Aí dá um impacto assim na pessoa, né? Abraçaram-me os três satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior, porque ele ainda estava ligado às vísceras. Por isso que era como se fosse aquele balão, né? Não sai, aquele balãozinho fica amarrado e está ali e ele não consegue sair. E é o que a nossa querida Otília Gonçalves, ela fala aqui no livro, que tem um momento em que quando o enterro, né, está indo pela ruazinha, né, que tem dentro do cemitério, né, e que ela tinha vontade de pegar o caixão dela e sair correndo, mas ela via que fios faziam com que ela ficassem ligadas aos despojos. Ela ainda não tinha sido desligada, né? Aí ele continua aqui sim. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculo e deteria faculdades mais precisas. Então, a partir desse momento, o pensamento dele seria muito mais amplo, né, muito mais claro, o movimento dele ele estaria assim mais livre para se movimentar. Com efeito, não obstante, sentir-me enfraquecido e sonolento guardava mais segurança.
Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes, né? Então, a partir do momento do desligamento, ele se sentiu um pouco melhor, né? Mas, embora ele ainda se sentisse sonolento. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Entendeu o exemplo, Vera Isaura, que você estava dando do caso em questão? Né? Olha só, com toda certeza, esse jovem, né, provavelmente ainda está ligado. E olha a dificuldade. Se aqui, como ele diz assim, que muitos desencarnados, eles não têm essa, vamos dizer assim, essa liberação tão rápida, principalmente se é muito materializado. Se principalmente os bens materiais falam muito alto para ele ainda está muito ligado à matéria. Ainda está ligado à matéria, não aceita, vamos dizer, aquele tipo de desencarne, que pode ser, vamos dizer, às vezes, um desencarne violento, né? De forma violenta, abrupta, né? Então, ainda está fixado naquela situação. Mas não que não esteja amparado, está amparado, só que ainda não houve, vamos dizer, como que até um reconhecimento daquele espírito da situação que ele está vivendo, né? Recomendou-me, no caso Bezerra, observar por mim mesma as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. E aí o irmão Jacó começa a fazer uma autoavaliação, né? Ele começa a olhar para ele, a reparar como ele estava se sentindo, tá? E ele observa que remoçou, né? Que se sentiu remoçado e que estavam ocorrendo transformações. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Eu acredito que deveria ser aquela coisa assim, quase que o caminhar, quase que volitando, né? Um caminhar diferente. Ele devia se sentir como foi falado lá em cima, ele estava como um balão cativo, né? Então, ele estava tendo essa dificuldade para esse movimento dele. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima. Eu achei tão interessante essa colocação que ela faz aqui, o oxigênio de cima. Quer dizer, que aonde ele estava, o oxigênio ainda não era um oxigênio puro, né? Devido às vibrações, principalmente que também, vamos dizer, que seria aquela psicosfera espiritual. Então, quando os espíritos, com certeza, passam para, vamos dizer, para uma situação melhor, com um plano melhor, o oxigênio é mais, vamos dizer assim, ele alimenta mais, né? Como a gente vê lá em nosso lar, né? Vamos dizer, toda aquela psicosfera, aquela energia, né? Seria tipo assim, uma coisa de liberdade? Oi? Uma sensação, seria como se fosse uma sensação de liberdade, o sentimento. Mas e também, Eliane, é realmente a psicosfera mesmo, porque ele ainda estava, embora ele estivesse liberto, mas ele ainda estava no local de vida dele, ele estava, vamos dizer, ele estava ali no cemitério também. E quer queira, quer não, até o ar não é um ar bom. Quantas pessoas encarnadas que às vezes vão aos cemitérios, quando saem, às vezes não saem bem, umas sentem falta de ar, outras não se sentem bem, né?
Então, eu acredito que seja também por isso. Quer dizer, no momento em que ele fosse, vamos dizer, para onde ele teria que ir, vamos dizer, para outra faixa vibratória, né? Ele já estava numa faixa vibratória diferente, né? Porém, o ar ainda era bem, vamos colocar como se fosse pestilencial, ainda era carregado. Né? Sabe quando a gente entra, às vezes, num ambiente e fala, nossa, isso aqui está carregado, né? Porque a gente sente na própria pele, né? E aí ele continua dizendo assim, tá, tá, aqui ela fala assim, quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens? É isso que eu falei, né? Está num ambiente bem melhor. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Mas se eu perguntar a alguém se quer tomar esse milagroso banho de rejuvenescimento, ninguém. Célia já balançou a cabeça, Mara. Ninguém quer tomar esse banho de rejuvenescimento por agora, não, né? Tá certo. Mas vamos trabalhar isso, hein? Mas é aqui que está dizendo, é um banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Olha só, né? A desencarna, tá lá, sentiu um banho de rejuvenescimento, de repente, começa na matéria, nas coisas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que se me requisitava a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Olha só como é interessante, né? Faleciam-me as forças de novo. É muito interessante isso, porque às vezes, né, a gente está com uma problemática qualquer, aí a gente fala assim, não, tudo bem, isso vai ser resolvido, aí a gente está bem, está tranquilo, daqui a pouco vem o pensamento. Ah, e isso e aquilo, é quando você vê o seu padrão vibratório está começando a cair de novo, né? E aqui ele diz isso. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora mais que nunca o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. E aí, eu achei tão interessante essa passagem aqui, quando o Bezerra diz a ele, para ele trabalhar o pensamento, que aí eu fui nesse livro aqui, no livro que muitos de vocês têm, o Perispírito e as suas modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, quando ele fala sobre pensamento agente modelador. E eu tenho isso aqui, e eu acho interessante a gente falar, porque faz um link sobre essa questão do pensamento. Então, eu vou partilhar com vocês aqui o que eu tenho. Estão vendo a minha área de trabalho? Não. Não? Não. Tá, tudo bem. Agora sim. Agora sim. Tá vendo, né? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui onde é que está o que eu coloquei. Estão vendo alguma coisa? Não. Só alguém para falar para mim. Não, só por enquanto só é trabalho, né? Ah, área de trabalho, né? Então tá. Ótimo. Espera aí.
Vou aumentar aqui um pouquinho. Ué, cadê o negócio para aumentar aqui? Ai, Deus. Enquanto ele vai ali tentando pensar, estão me ouvindo, né? Eu vou lendo aqui. Pensamento agente modelador. Aí tem uma reflexão que está na Gênesis, no capítulo 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos, tá? Então, os espíritos atuam sobre os fluidos. Deixa eu ver aqui se... tá aqui. Tá dando para ver bem? Alguém pode falar para mim? Tá dando para... Bom, pelo menos eu estou conseguindo. Então tá. Se precisar aumentar, eu aumento mais. Então diz assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases, ou de outros corpos que combinando-os segundo certas leis. Isso está na Gênesis. Deixa eu ver aqui. Isso está na Gênesis. Então, ele fala assim, o Luiz Gonzaga Pinheiro, comandando o cérebro está a mente, manancial dos nossos pensamentos. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade depende da potência mental e da constância no pensar. Essa onda pode ser captada por uma outra estação mental. Quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver, em troca de ideias geradoras, de sombras ou luminosidades, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo estas efêmeras ou duradouras, a depender das energias que alimentam. Vibrando nos acordes do amor, ilumina o perispírito, dando-lhe leveza, fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial no sentido oposto. Fazendo com que tais energias dele se volatizem, sem deixar qualquer nódoa ou mancha prejudicial. No sentido oposto, detendo-se no ódio, as energias hostis que o alimentam deixam resíduos indesejáveis, fuligem cáustica no tecido perispiritual, cuja drenagem geralmente se faz através do corpo físico em formas patogênicas diversas. Só mais um pedacinho aqui. Deixa eu ver aqui. Só mais um pedaço. Aonde eu quero. Só esse pedaço aqui, a mais. Quanto mais renovado o ser, mais entendimento traz para com as fraquezas alheias, sem, contudo, pactuar com elas. Selecionar pensamentos, policiar-se, não é tentar soterrar a todo custo a inferioridade que habita em nós e que aflora muitas vezes ao dia. É entender com naturalidade e com maturidade que a possuímos e envidar esforços para diminuí-la a cada dia, visto ser a evolução fruto de milênios.
é não render-se ao comodismo, é o querer dinâmico, o conhecer a si para mudar a si, fazer luz, modelando pelo espírito em formas translúcidas e menos vulneráveis às investidas da dor. Então, vou fechar aqui, voltar com vocês, parar de partilhar o ecrã. Entenderam, né? Aquilo, a lição que Bezerra dá, no caso, ao irmão Jacó, que está desencarnado. E isso a gente pode também pegar para nós, porque para que a gente possa entender como está o nosso pensamento, né? Porque nós vamos modelando, né? De acordo com o que eu vou pensando, eu vou modelando o que tipo de pensamento realmente eu quero na minha vida, né? Porque a gente vai criando. E é muito interessante não sei se acontece com vocês, mas acontece às vezes comigo. Às vezes eu converso comigo e ainda respondo para mim mesmo, né? Quando a coisa não está boa, principalmente quando a coisa não está boa. Aí eu brigo comigo, eu me chamo, né, assim, espírito não tão desenvolvido. Não é isso que eu falo para mim, não, mas eu falo para você que eu digo isso, né? Mas o nosso pensamento ele tem uma força muito grande, né? E trabalhar essa questão do pensamento é muito importante, que principalmente, como a gente vê aqui, quando a gente desencarna, leva o pensamento, claro. E aí, olha só, no caso do irmão Jacó, ele começou a pensar nas dívidas, na família, como é que fica, começou a cair a questão vibratória. Pode passar assim na nossa cabeça, mas a gente não deixa de pensar nessas coisas. A gente não deixa de pensar. Também não foi assim? Oi, Eliane. O André Luiz também foi assim? Também foi ele assim. Começou a pensar na família dele, tudo, ele não voltou lá para Foi lá, voltou lá para o umbral. Quer dizer, então, nós precisamos trabalhar isso muito, mas muito mesmo. E começar a trabalhar de agora, né? Quer dizer, não é fácil? Não é fácil. Não vamos falar assim, é fácil. Não é. Mas se a gente não se esforçar, vai ficar complicado. Vai ficar mais difícil mesmo, né? A gente, inclusive, as coisas que nos acontecem, às vezes alguma coisa que alguém nos faz e que a gente fica chateada, quando a gente desmancha aquilo passa e cai até no esquecimento. Agora, se a gente comentar com outra pessoa, aquilo volta com uma força, como se fosse naquele momento. Os sentimentos, na mágoa, tudo volta. Então, é verdade. É um exercício. É um exercício e é um exercício diário. Né? De todo veio o pensamento. Alguém me falou, acho que foi nesse grupo mesmo, que alguém falou que Joana diz que a gente tem de 70 a 90 mil pensamentos por dia. Alguém que falou. Célia, eu acho que falou. Não foi você, Célia, que falou alguma coisa nesse sentido? 70 mil. 70 mil pensamentos. Gente, 70 mil pensamentos, caramba! Eu fico para meu Deus do céu. Quer dizer, lógico, a gente tem que se policiar o tempo todo. Tem. Não tem outro jeito. Tem outro jeito, Célia? Célia está tão calada hoje. Vou cutucar a onça. Vamos lá. Está com 69 mil só de pensamentos hoje. Pois é, está faltando 1.000. Ainda não completei minha cota de hoje. Ainda não. Mas realmente é uma verdade. Quando você fica remoendo uma situação, você fica cada vez mais aflita. Isso aqui nessa vida idiota da gente, né? Agora tu imagina você, como espírito, ficar remoendo coisas que já não lhe dizem mais respeito. O problema é você ter essa capacidade de raciocínio, de que do momento que você passou para o lado de lá, você não tem como mais interferir do lado de cá de imediato. Mais tarde, conforme você for melhorando, você até pode passar a tentar influenciar as pessoas, né? De modo positivo. Quando não influencia de modo negativo. Pois é, né? É o mesmo que a coisa aconteceu lá atrás, no passado, e eu quero mexer no passado.
Aí fica aquela coisa, né? Aí eu quero mexer no passado. Mas já aconteceu, não adianta, não vai mudar. Não adianta ficar mais remoendo aquilo. Não E adianta. até na vida atual, quanto mais você remoer uma coisa que você está convivendo, que te trouxe um certo desgosto, aquilo te machuca cada vez mais. É preferível você se livrar do negócio. E aí eu vou perguntar aos universitários, vou começar a mexer. Ana, como não mexer nesse pensamento, principalmente o que está lá atrás da nossa vida? Eu acho muito difícil. Eu vou lhe perguntar. É muito difícil. A gente tem que treinar mesmo, porque é muito difícil. Mesmo no nosso dia a dia, a gente percebe isso. De repente, você se aborrece à toa até, entendeu? Fica com aquilo na cabeça. Aí você tenta mudar, vai pensando em outras coisas. Eu acho que a maneira mais fácil ainda é substituir. Substituir o pensamento. Né? Substituir por outra coisa, né? Como a gente não para de pensar, pelo menos vai substituindo. Rosângela, e ainda dizem que tem aqueles que querem envolver você na dificuldade que ficam te influenciando, né? A voltar a pensar no assunto. Ou quando eles querem alguma informação de outra pessoa, eles fazem você pensar na outra pessoa em algum assunto relativo que eles querem chegar na outra pessoa através de você. Sim, claro. Então, você tem que realmente se educar. Quando o pensamento não for bom, tenta cantar. Pois é. Porque rezar às vezes é difícil. Se não cantar bem, eles vão sair e vão embora. Eu ouvi essa voz, eu não vou ouvir. Por incrível que pareça, às vezes rezar nas horas difíceis é difícil. E é uma luta, né? E quer queira, quer não, é o momento, a prece, ela nos ajuda bastante. Ela é o nosso, vamos dizer assim, a nossa tábua de salvação. Mesmo que, às vezes, tem momentos que você fala assim, eu não estou conseguindo pensar, faz uma oração, sabe? Mesmo, não sei, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque se partir de nós a ação, os amigos espirituais vêm. Agora, se a gente ficar esperando que eles venham sem a gente pedir ajuda, vai ser difícil, né? E aí, por isso que às vezes a gente fala assim, meio, desculpa usar o termo, né? Vamos treinar para morrer, gente, porque senão a coisa vai ficar complicada. A gente vai dar um trabalho. A gente já dá trabalho ao nosso mentor, né? Nosso anjo da guarda, né? A gente já dá trabalho. Imagine se a gente não faz esse esforço nessa modificação, nessa transformação. Não é fácil, como a Ana falou, não é fácil. E treinar para morrer é viver bem, né? É viver o momento bem. Viver o momento bem. A gente vai treinando, né? Então é bom treinar para morrer. Pois é. Mas às vezes, Vera, tem pessoas que não querem nem falar nisso para não atrair. Ai, não vou falar nisso. Mas às vezes você está vivendo bem, mas está se apegando. Aí também uma das razões de você se preparar para morrer é o desapego. Tanto das pessoas como das coisas, né? Isso aí que é a parte mais difícil. Você não sabe brincar, sério. Já estragou a brincadeira. Eu já achei que eu estava vivendo bem. Não vou descer mais pro play. Não desce pro play. Eu vou lá mexer com o nosso casal lá. Lucia. E aí, Lucia? A gente tá conseguindo trabalhar esse desapego? Olha, eu tento, mas não acho fácil, não. Porque aquilo que uma vez eu vi uma companheira falar, que a gente só vai saber como vai ser isso na hora do desencarne que a gente vai encontrar com a gente. Porque agora é fácil a gente falar, não estou apegado ao meu marido, à minha filha, à minha casa, ao carro. Mas a gente só vai saber disso mesmo, por mais que a gente procure treinar, desapegar, na hora da passagem mesmo. Que aí você vai dizer assim, peraí, eu ainda queria fazer não sei o que na minha casa, eu queria fazer aquela obra que eu não vou fazer mais, eu queria fazer aquela viagem que eu não vou fazer mais, aquela festa de final de ano que eu ia fazer com a minha família também não vou fazer mais, porque já morri. Então, eu acho que
por mais que a gente tenha que treinar isso diariamente, com certeza, seja da família, seja de bens, eu acho que é um choque que a gente vai ter com a gente na hora da passagem. Porque é a hora que eu vou ter que encontrar comigo e vou ver se realmente eu estou desapegada de tudo isso. Se eu realmente me desapeguei de família, de pai, de filho, de irmão, de tudo, e de casa, do que você tenha. Eu acho que vai ser um choque de mim comigo. Vai ser um treinamento que eu já tenho que ir fazendo agora, porque eu também não sei como é que vai ser na hora. Eu também sinto dificuldade. Fala mais alto um pouquinho, tá baixo o som. Vou aumentar aqui o som. Peraí, aumentei. Pronto, então, vai. Eu também penso sobre isso também. De uma certa forma, ultimamente, eu tenho treinado muito isso. Às vezes, eu mesmo me pergunto, será que eu estou desapegado às coisas? Ou estou me apegando, de alguma forma, a qualquer coisa que seja que eu possua? Entende? Eu faço muito esse questionamento. E no outro dia eu falei até para a Lucy, falei assim, gozado, eu senti que eu estou apegado a uma coisa e eu preciso me desapegar, que é um casaco que era do meu pai. Um casaco grandão, de frio, que a minha irmã trouxe lá dos Estados Unidos para ele. E ele é grossão. E todo inverno, quando assim cai para 6 graus, assim, 3, 4, aí eu boto aquele casaco, porque aquele casaco eu sei que ele segura. Eu sei que ele tem a qualidade de segurar. Mas eu sei que o casaco era dele. Então eu sinto, eu já pensei muito e falei assim, eu acho que eu vou pegar esse casaco e vou dar para um pobre. Entendeu? Para me desapegar do casaco. Eu sei como é que é isso, que eu estou com o casaco do Fábio até hoje aqui dentro. Pois é. Não dá nem em mim. Vou ter que dar o casaco também. Né? Mas é esse desapego mesmo que a gente precisa trabalhar. Não tem por onde. E eu, sinceramente, Rosângela, eu não quero ficar apegado a nada. Mas é aquele negócio, aquilo que você estava falando ali. Será que realmente na hora da minha passagem eu não vou me sentir apegado às coisas? Claro, né? Porque a gente camufla, né? Lógico. Mas aí é aquele tal negócio, né, Márcia? A gente também... esse esforço de trabalhar isso agora é importante. Porque, por exemplo, eu me conheço um pouco, já sei que eu vou ficar apegada. Então, eu preciso fazer esse trabalho. Não quer dizer assim que quando eu desencarnar, estou desapegada. Não, pode ser até que não, mas pelo menos a gente está fazendo o esforço. E isso é importante, nos ajuda. É verdade. Né? É verdade. Eu tenho treinado muito, por exemplo... Tá baixo. Se eu me sentir qualquer coisa ofendido com qualquer parada, eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que treinar isso. Eu não posso me ofender com nada. Não seja... E se eu estiver ofendendo alguém, eu procuro treinar, chegar lá e falar assim, olha, me desculpa, me perdoa. Eu fui grosso com você. Entendeu? Eu estou fazendo isso, porque é horrível, já imaginou? Eu faço a passagem e falo assim, caramba, eu não pedi desculpa para fulano. Pois é. Aí vai vir para a reunião mediúnica dar trabalho para a gente. Dá trabalho para os outros. Com certeza, né? Fulano, que eu não consegui pedir eu já pergunto, Márcio? Pode subir, pode cantar para subir, vai embora. Eu falei para você, vamos treinar. Você não quis treinar? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui na nossa... Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão que a gente está... que o doutor Bezerra coloca para o irmão Jacó sobre o poder do pensamento? Vera Lúcia Travassos. Boa noite, queridas. Deixa eu ligar aqui o microfone. Desculpa que eu vim do médico agora há pouco. Não, eu sei. Depois eu vou até saber como é que você está. Foi para fazer os exames de vista, então botei uns colírios que eu estou meio assim sem enxergar. Olha só. Você está falando apego, desapego, vigilância, enfim. Nós vivemos num corpo que é a nossa morada. E vivemos muito tempo dentro desse corpo. Então, é natural até esse apego, né? A gente ter o cuidado quando fica doente, quebra uma coisa, porque a gente vive a nossa morada, né? Então, é difícil. Esse desligamento
é um choque para nós, como ele disse ali, foi um choque, né? Viveu verdade. tanto tempo ali dentro, então, Agora, eu acho que quando a valorização, quando conseguimos valorizar mais o espiritual sobre o material, quando começamos a dar mais valor ao espiritual do que ao material, acho que a gente vai abrindo um caminho, né, para esse desapego, vamos dizer assim. Entendeu? Eu acho que quando a gente vive a doutrina espírita, não só estuda, mas começa a colocar ela na nossa vida, vai vivendo essa doutrina, a gente vai fazendo isso, vai abrindo esse caminho, vai valorizando mais o espiritual do que o material, né? O espírito do que o corpo, vamos dizer assim, ou de tudo que seja. A gente vai dando maior valor às qualidades do espírito do que as da matéria. Então, acho que a gente vai, de alguma forma, abrindo um caminho para esse desapego. É como eu vejo, entendeu? Mas é por aí mesmo. É por aí. E a gente, às vezes, pode pensar assim, né? Mas será que eu vou conseguir? Olha, se a gente conseguir uma coisinha, já é grande coisa. A gente não pode pensar que não vai conseguir. Não vou conseguir vencer tudo, mas se eu consigo trabalhar um detalhe, um desapego pequeno que seja, minimamente que seja, já vai nos ajudar, não é, Vera? Sim, porque conquista. O que você já conquistou já é seu. Pois é. Já é seu, como você falou, por mínimo que seja, que você acha que seja, é seu, é conquista. Né? Quando a gente deixa de fazer certas coisas que fazia antes, porque já entende que aquilo não é o caminho, não é o bom, né? Você já teve uma conquista, você não vai andar para trás. Aquilo é conquista, é seu. Então é assim que nós, que somos muito vagarosos, é assim que nós vamos conseguindo essa conquista no dia a dia. Vigilância é fácil, como os colegas colocaram, não é bastante difícil. Eu pensei assim, eu acho que a gente vai ter que fazer da vigilância um remédio nas horas difíceis, porque está difícil. A filha do Jacó sempre fala, olha a oração, olha a fé, né? Mantenha a concentração aqui, olha o pensamento para cá. Então, essa vigilância é como um remédio. E, às vezes, a gente está vivendo um momento tão difícil, como a colega colocou, que se a gente for dando margem, aí ele vai ampliando, ele vai aumentando, e a nossa dor e o sofrimento vai aumentando junto, é a hora que a gente, tem que parar, está na hora da vigilância, né? Vamos mudar esse pensamento, vamos sair dessa faixa. Né? Não é fácil, mas essa vigilância a gente hoje já sabe que é eu botei como um remédio, uma coisa assim importante na nossa vida. É verdade. Que ela ajuda bastante nesse momento. Você volta para trás, você para de pensar naquela pessoa, naquela situação, você vê que a sua vida muda toda, você vai se reequilibrando, vai se harmonizando novamente, já vai conseguindo enxergar outras soluções, outros caminhos, e aí as coisas vão melhorando. Né? Isso aí. Alberto, Rosângela. Fala, Alberto levantou a mãozinha, gostei. Nesse livro aqui, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, ela tem no capítulo Reflexo Matriz, ele diz assim, está dando para escutar bem? Pode falar, tranquilo. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental. Então, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental, sob a gerência da vontade, expedindo ordem de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intricadas operações é que são acionados os sentimentos. Então, primeiro vem o processo do pensamento, depois vem o sentimento, que esculpe a natureza afetiva de toda essa sequência, conduziu a perceber os ditames da consciência nesse caleidoscópio de movimentos sublimes da alma. Por isso, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem a velhas emoções, às quais associamos as experiências da atitude conforme os roteiros que escolhemos ao longo de milênios.
Nessa sequência da vida mental, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal como sendo a origem da rotina das operações psíquicas racionais, os quais convergem para o que nomeamos como personalismo, a parcela patológica do ego. Então, a nossa personalidade, na nossa estrutura mental, nós temos esse mecanismo de pensamento e sentimento. E, de acordo com a natureza do pensamento, é que vai vir o sentimento. Por isso que é tão necessário vigiar o pensamento, adestrar, disciplinar. Como todos dizem, é muito difícil, mas precisa ser dado o primeiro passo, né? Isso aí, isso mesmo. Vamos continuar aqui a nossa lição. Vamos lá. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraço de vulto. Quer dizer, ele já estava se achando, né? Então, já dava para resolver a situação. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. Quer dizer, olha só, ele poderia se avizinhar dos amigos, mas ele não era aconselhado a contemplar as vísceras cadavéricas. E é muito interessante que a mesma coisa no livro da Otília Gonçalves, Além da Morte, né? Um pedacinho, ela diz assim: chegando ao cemitério, ouvi gritos e lamentações que me despedaçavam a alma. As vozes que mais se assemelhavam a emissões animalescas compunham musicalidade infernal indescritível. Massa humana de grotesca forma cercava-me o ataúde, comentando zombeteira a situação da recém-chegada. E será discípula do Cordeiro ou irá engrossar nossas fileiras? Disse alguém com sarcasmo, né? E examinemos-lhes as emanações, retorquiu o outro. Cuidado com os vigilantes miseráveis, advertiu um terceiro. Aí aqui ela diz assim: verifiquei que, embora o corpo estivesse morto e começasse a avolumar-se, tomando aspecto horrendo, eu me sentia em um corpo gêmeo, aquele que caminhava para a putrefação, em tudo idêntico a ele, inclusive no vestuário. Porque quando ela olha o corpo dela, ela entra em contato com aquele corpo, ela vai, o quê? Ela entra, fica dentro do caixão. E pior, quando ela observa que o corpo está, né, já está começando a entrar em putrefação, ela fica desesperada. Ela fica num desespero e ela, antes de acontecer isso, ela, quando vê o corpo, ela desmaia e ela volta, é atraída para o corpo, né, dentro do próprio caixão, e quando ela sente isso, aí o que ela faz? Ela vai, entra em prece e começa a chorar. Aí depois continua. Quer dizer, a vibração, o olhar, por isso que o irmão Andrade diz ao Jacó: não fique junto, não contemple, porque o pensamento dele vai lembrar do corpo, a matéria, o corpo dele, né? Como a velhinha colocou, tantos anos ali dentro, vivendo naquele corpo, quer dizer, então volta tudo de novo. E é por isso que o irmão Andrade aconselha ele, em demasia, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefato que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor.
Olha só aquilo que nós falamos, né? E tem pessoas que adoram passear no cemitério, né? E tem, lá no cemitério da Consolação em São Paulo, tem excursão para dentro do cemitério, né? Como se não tivesse outra coisa a fazer, mas cada um é cada um, tudo bem, né? Mas vai estar apinhado. Então, quando a gente vê aquilo, vamos dizer assim, um velório em que haja, vamos dizer, algo assim, alguém que foi assassinado, não sei o quê, e o sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, vamos dizer, tem uns 100, deve ter quase uns 500 desencarnados também sentindo a mesma coisa, né? Aí continua assim. Entidades menos simpáticas, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando, sem empecilhos, registrando-lhe os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervosos. Evoquei as particularidades da reunião, em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhes. Olha aqui, ó, o orgulho, né? Tipo assim, eles vão ver com quem está falando, né? Responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava admirado por mim mesmo os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Olha aquele teu negócio, né? Ainda, olha como tinha de orgulho nele ainda, né? Tipo, vou ver, vou falar para eles. Morri, mas não estou morto. Eu morri, mas não estou morto, e vou dizer a eles, colocá-los no lugar deles, né? E olha só que coisa interessante. E que o irmão Andrade diz para ele, eles vibram em outra faixa vibratória, eles não estão nos vendo, né? Realmente, procediam como se não nos vissem, como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós sem perceber-nos, tanto quanto noutro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhe a presença. É aquilo que acho que é Paulo que fala, que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas, né? Que estão à nossa volta. Quer dizer, aí a gente volta à questão do nosso pensamento de novo, que alguém até falou, às vezes você não quer pensar numa coisa, a pessoa o espírito quer que você pense naquilo para oferir a quem você está, vamos dizer, magoado, alguma coisa assim. Então, realmente nós somos cercados por nuvens de testemunhas. E aí nós temos que parar e pensar que espíritos eu quero à minha volta, porque muitas vezes vai estar, vamos dizer, vai estar variado, dependendo. Mas se eu começo a modificar, mesmo que em pequenas doses, o meu pensamento, eu começo a deixar mais junto de mim aqueles que vão me fazer o bem também, né? Rosângela, quem falou? Fui eu. Rosângela, é o seguinte, o Emmanuel fala que a energia, isso aí que você está falando é muito importante, isso que você estava falando aí. Emmanuel fala que a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Quer dizer, então, aquilo que você pensar, você está materializando à sua volta. Então, é aquilo que você está falando aí.
Se a pessoa, a gente tem que orar e vigiar realmente, porque o pensamento, ele é criador. Isso. E você agrega irmãos espirituais à sua volta ou afasta eles. Com né? certeza. Depois passa que página é essa? Isso é do roteiro de Francisco Cândido Xavier. Ah, tá. Mano. Página 28. É o item? Tem página número? 28. Página 28 do livro roteiro, né? É muito interessante isso que ele colocou aí. Né? A Emmanuel é fantástico, né? É verdade, né? E ele ainda fala assim: por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. Olha só, conforme imaginamos. Página maravilhosa essa, hein? Fantástica. Podia falar mais alguma coisa? Fantástica. Ele arrebenta, né? Muito. Para nós realmente pensarmos sobre isso, né? E aí ele diz assim, realmente procedi... Ah, tá, já li isso aqui. Aí o irmão Andrade responde, haverá tempo, filtrou o amigo bondoso e calmo. Observando meu encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos. É desaconselhável, por agora, a perda de reservas. Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Olha só que coisa interessante, né? Que ele não pôde entrar dentro de casa, né? Porque antigamente os velórios eram dentro de casa, né? Aí ele vai para um grupo, o grupo está falando de política, e isso quando não estão contando piada. E pior quando não conta piada do morto, né? Aí já viu, é pior ainda, né? Aí ele aqui continua. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com plano invisível. Será que eu pulei? Não, né? Tô certa, né, gente? Tô certa, sim. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dardos mentais. Alberto, você quer falar? Que eu tá com a mãozinha aí? Quer falar alguma coisa, Alberto? Não? Tablet. Ah, tá, tudo bem. Tá. Então, aí Bezerra fala para Jacó, né? Por enquanto, ainda não pode suportar estes dardos mentais. Encaminhamos-nos, então, para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa,
sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emiti esse julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensivo e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento quando, não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo a indagação silenciosa, esclareceu: naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. De pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem, sem delonga, dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Eu acho que dá tempo até de eu ler o Ante a Necrópole para a gente fechar esse capítulo, tá? E depois a gente comenta um pouquinho. Ante a Necrópole. Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declaravam-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava-me as emoções quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole. Afinal, todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola: deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo meu desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacó, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. Eu não sei, gente, eu acho esse livro assim de um esclarecimento muito profundo, muito, mas muito profundo. A gente observa, né, como é interessante. Por exemplo, ele, no caso dele, dentro do lar dele, ele encontrou dificuldade de entrar. Em alguns agrupamentos, ele também. Só um pequeno agrupamento, né, dentro de um carro, que estavam orando, que foi um refrigério para a alma dele. Agora a gente imagina os grandes, vamos dizer assim, eventos, né? Eu tento imaginar os grandes eventos de artistas, de pessoas que às vezes passam. Eu me lembro quando teve aquele caso daqueles meninos
lá da Chapecoense, as televisões passaram o dia inteiro só reportando a mesma coisa. Quantos daqueles irmãos, né? Alguns talvez, ou todos assistidos, a gente não sabe, mas quanto sofrimento, porque eram vários tipos de pensamento. De pessoas que iam de curiosidade, de pessoas que choravam, de pessoas que iam para fazer selfie, de pessoas. Olha só como é complicado. Não é fácil. Eu às vezes fico pensando assim que o desencarnar, dependendo da situação, gente, é complicado. E aí a gente fica pensando, exemplo, né, bem assim, vamos dizer assim, de políticos. Olha só, políticos ou facções, ou sei lá, qualquer coisa assim, o quanto a psicosfera, como que ela fica. Eu me lembro que dos meninos da Chapecoense, eu assisti, eu e o Fábio, nossa mãe, teve uma hora que eu falei para ele assim, vamos parar, porque sabe quando você já está, parece que a sua energia já está totalmente sugada? Aí a gente pensa, mas será que suga? Suga! Porque fica naquele mesmo movimento, naquela mesma situação, naquele mesmo, né? É complicado. Rosângela. Fala, querida. Fala, Célia. Mas a gente tem que lembrar que não são todas as pessoas, todos os desencarnados que assistem os seus funerais. Não, claro. É quase que aquela pessoa que tem outros espíritos intercedendo por ele. Sim, claro. Principalmente... A maioria, como diz Jerônimo no Oblívio Vida Eterna, encarna e desencarna de uma forma inconsciente. Ele já entra na perturbação quando começa a ser desligado. Uhum. Ele não tem condições. Se fosse todo mundo, pobre do político, não saía do cemitério. Eu queria ouvir de xingamento. De tudo. Quer dizer, a gente observa que como é sério isso. Vamos dizer assim, às vezes, se não está preparado a ir no velório, não vai. Verdade. Sabe? Se acha que... Devia ser só família, né? E assim mesmo, se não tivesse nenhuma birra com o defunto. Com certeza, né? Rosângela, tu não lembra quando morreu o Gugu? Até hoje o homem deve estar perturbado, coitado. Essa alma não consegue nem descansar, porque até hoje ele deve estar perturbado. Mas isso, a gente é o que a Célia está colocando, né? E a Célia colocou uma coisa muito interessante, que uma vez me contaram uma história em que a pessoa tinha desencarnado, tinha falecido no andar de cima, a família estava no andar de baixo já procurando a distribuir a prataria, tudo, né? Da casa. Eu tenho uma amiga minha e ela falou que ela estava no velório. É por isso que eu só vou deixar pote de plástico. A gente leva lá para o bazar. Essa amiga minha falou que ela estava no cemitério, né? Que o companheiro com quem ela viveu durante muitos anos, tal, que o filho do companheiro chegou para ela e falou assim: você podia me passar o carro do meu pai agora. Meu Deus. Entende? Quer dizer, olha só, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Bem, eu vou aqui, né? Porque não vai dar para falar todo mundo, porque se falar todo mundo, a gente vai sair daqui meia-noite. Né? Que o assunto rende. Rosângela. Fala, Vera. Deixa eu falar só rapidinho. Não é que eu me lembrei de uma palestra que você ouviu também na terça-feira, da Claudinha Galves, e ela falando, e eu comecei a refletir. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou aquela pessoa que chega no lugar e as pessoas... lá vem ela. Ou então, sou aquela pessoa, né, que... Ai, que bom, lá vem fulano, lá vem a Vera. Ou então vai embora e todo mundo... não vai não, fica mais um pouco. Ou então, tomara que vai embora logo. Então, a gente tem que ver que pessoa eu sou hoje. Sou intragável? Então, essas pessoas, nós, né, num dia do sepultamento, quem vai estar ali, o que vão estar falando? Verdade. Não é? Então, a gente precisa trabalhar essa coisa da simpatia em nós, né? De desmanchar esse mal-estar que às vezes a gente passa para as pessoas,
E ser uma pessoa mais iluminada, fazer brilhar mesmo a nossa luz. Com certeza. Para que nesse momento as pessoas falem o sepultamento da minha querida Celi, minha amiga querida de 80 anos, mas parecia que tinha a minha idade. Ela foi só violão das casas espíritas que ela trabalhou, os jovens levaram violão e cantamos o tempo todo. Foi uma coisa suave, linda. Ninguém ficava falando pelos cantos das coisas, a gente participava da cantoria. E isso é muito bom, porque cantar é orar. Orar. E por isso que a gente sempre vai trabalhar, nós precisamos trabalhar isso em nós mesmos, né? Esse desencarne diário, né? Essa simpatia, essa coisa toda, porque, lógico, não vai, evidentemente, né? Eu acho que até, não sei, Célia, acho que até André Luiz, ou não sei quem é que fala, que o melhor velório é quando tem pouca pessoa, sabe? Velório com pouca pessoa, só o suficiente ali, aquela coisa toda. Agora imagine quando grita um, cai outro. Olha só, e vira como que para os desencarnados é uma alegria, né? Entre aspas, aqueles desencarnados, aqueles, né, que ainda não entendem, não compreendem, as gargalhadas. A gente vai ver isso muito assim, claro, quando no enterro da Otília, que eles ficam sobre as campas, lá em cima das árvores. Quem tem evidência é uma coisa assim chocante, porque não há o respeito, não há aquela, sabe, aquela coisa, não tem mesmo, né? Porque eles não entendem. Porque eles fazem? Porque são ruins? Não, eles não entendem, porque eles acham que aquilo ali é um natural. E como a Célia falou, tem uns que desencarnam, ele nem sabe que desencarnou. E quando não, estão dentro de casa lá, né? E tem uma pessoa que é mais sensível, que sente a presença e se sente mal. É como nós vimos no filme do caso, até do próprio Divaldo, nós vimos isso. Ele ficou em cima da cama, aquela coisa toda, né? Que era o irmão que estava junto a ele, né? Mas eu vou perguntar aqui a Rosinete, gostaria de fazer alguma colocação no nosso estudo? A gente está terminando. Se quiser fazer, é só ligar o microfone. Deixa eu fechar aqui. Eu estava acompanhando o que vocês estão falando e estava me lembrando que depende, como eu coloquei, cada caso é um caso. Não é isso mesmo? Vai depender de que você fez, do espírito que você é, da ajuda espiritual que você tem, mas que tem determinados... Eu li em algum livro, que eu não sei qual foi, mas que você, quando é um encarne de uma pessoa muito conhecida, que ela é isolada, a espiritualidade pode isolar isso também. Não é que todo mundo vai ter. Aí a espiritualidade isola. Com toda certeza, alguns são, sim, Rosinete. Então, e tem esses que é espiritual, e tem os outros que são assistidos, porque tem mérito. É o caso do irmão Jacó, não é? Ele fez por onde ter merecimento de ter um desencarne assistido. E outros é como o pessoal colocou também. Nem sabe que estão ali, já estão voltando e tá tudo vai. Então, verdade. a importante é a conscientização nossa como espírito. Nós estamos aqui de passagem, todo mundo sabe disso, mas todo mundo fala da morte como se fosse alguma coisa... diferente. A morte acontece no dia que nós já estamos desencarnando quando chegamos aqui. Aqui nós estamos de passagem. Então, o que nós podemos fazer, o que os estudos nos aconselham e nos orientam, é que possamos viver da melhor maneira possível, porque da melhor maneira possível é que você vai refletir o que você faz, o que você pensa, como você age, isso é que você vai levar. Então, são os seus sentimentos, as suas recordações, suas emoções, que na hora do desencarne, você está trazendo isso tudo, e de acordo com, como colocou também hoje, apegado
É tudo, é meu, é meu, é meu, é meu filho, é meu marido, é meu casaco, é minha esposa, é meu centro, é meu... A gente não tem nada. E fica dizendo... E a gente estuda e fica discutindo a mesma coisa. Verdade. Mas o que realmente nós estamos fazendo para essa mudança? Não é isso? A reflexão que vem é essa. Será que eu já estou melhorando um pouquinho? Estou me esforçando para melhorar um pouquinho? Mas não é só esforçar e ficar falando que estou me esforçando. A gente tem que ver ações, porque não é só falar, é suas ações. Então, você vai vendo no próprio caminhar da sua vida se você está melhorando ou não. Não precisa ninguém dizer para a gente, não. A gente já vai observando, porque o fluxo vai sendo normal. E você observa a espiritualidade agindo nisso tudo, não precisa ficar pedindo. A espiritualidade está presente porque você está buscando sempre fazer uma coisa boa, no bem. Então, você vai percebendo isso. A gente não precisa ficar... Eu acho assim, né? Eu não preciso... Você já tem a teoria, tem que partir para a prática. E precisa da ajuda, as reuniões, as orações, os trabalhos. Vai corroborar, fortalecer você realmente para esse momento. Porque eu não preciso ficar pensando na morte. Você vai ser antes ou depois da Covid. Eu estou caminhando, continuo fazendo, buscando melhorar, pensar. A gente pensa naqueles que partiram, né? Porque a saudade faz parte da gente. Faz parte, claro. A gente faz parte, a gente tem sentimento. A gente tem que chorar? Tem que chorar, sim. Sim. E a gente não é que ficar... Ninguém é tão forte que vai esquecer nada, não. Ninguém, não, e tem que vivenciar. E tem que... Os psicólogos mesmo falam. Você tem que vivenciar, porque se você guarda, vai ficar implodir e vai ficar doente. Com certeza. Isso aí. Não pode ficar o resto da vida chorando falecido, né? Tem que partir para a vida. Mas que tem que vivenciar para poder ir trabalhando. E nem esquecer, não ficar falando. Botar para fora mesmo para minimizar aquela situação e se fortalecer. Eu vejo assim, a minha cabeça funciona assim, né? O caminho é esse mesmo, Rosinete. Né? Um pouco do estudo que eu aprendi. Eu não quero ficar falando para os outros, eu tenho que falar para mim e fazer. É só isso. Aí. A espiritualidade está sempre presente. É impressionante, porque a gente não confia na espiritualidade. A espiritualidade na nossa vida é sempre presente. E a gente pode sempre contar com ela. Mas a gente vai para o centro, vai pedir, vai perto. A gente não acredita nem na gente. Mas Rosinete, agora, né, como espíritas, a gente vai ter que... Quer dizer, estamos trabalhando isso. Com toda certeza, já melhoramos um pouquinho. Estamos melhorando a cada dia. Esse esforço. Né? Às vezes fala assim, eu não vou... Vai conseguir, sim. Você pode não conseguir tudo que você acha que tem que ser, mas pelo menos um passo você está dando. Porque na vida é um passo de cada vez. O pensamento é tudo. Sim, a gente claro. Faz o pensamento, mas a gente é tão vacilante ainda, né? Tão inseguro. Sim. Então, como é que a gente não... A turma também não vai ficar perdendo tempo com a gente, não. Claro, lógico. O nosso anjo da guarda mesmo. Fala com a gente não quer dar atenção, ele fica parado. Ele fica só olhando que Eva deixa você seguir seu caminho. Pois é. Então, a gente tem que estar com ele no padre, eu estou na missa. Isso aí. Isso mesmo. Gente, obrigada. Nada, querida. Gente, nós estamos chegando no nosso finalzinho, tá? Só vou... Helena... Está aí, Helena? Só dê um oi. Não. Então, mas seja bem-vinda, Helena. Se quiser falar, é só falar, tá bom? Bem, gente, eu sei que esse estudo a gente... Teria muita coisa, né, para a gente falar, mas se a gente for falando, ele vai ser um estudo de 2 horas, não vai ser um estudo de 1 hora. 1 hora eu sei que é pouco, mas a gente vai levando até umas 21h20, 21h25, mas está tudo tranquilo. Tereza, dê o ar da sua graça aí. Ok.
Oi, boa noite, Boa gente, noite. tudo bem? Tudo bom? Olha, me desculpem, eu botei o celular para me despertar, né? Para despertar, para eu entrar, 20h50, em vez de ser 19h50. Aí, entrei agora, aí eu estou falando assim, pô, eles estão rápido hoje, já fizeram a prece. Aí você fala assim, não, porque nós já estamos acabando. Eu disse assim, gente, misericórdia, eu acabei de entrar, como é que é isso? Aí eu fui ver que não era o de 21 horas, era o de 20 horas. E aí eu faço muito disso, gente, desculpa. Não, imagina. Mas nós estamos em relação ao capítulo. Nós falamos muito, principalmente a questão do pensamento, né? Tá? Acho que pelo que você deve ter, o finalzinho pegou o que nós falamos, mas a gente vai ter que encerrar, então eu vou te botar para você fazer a prece. Tá jóia. E vai estar de castigo no milho até a semana que vem. E olha, depois é que eu peguei no milho cru, não é? Não vai ter que cozinhar o milho, não. Milho não, mas se eu cozinhar o milho, eu como, porque eu sou igual galinha, adoro milho. Eu já estava sentindo sua falta. Menina, mas eu adoro esse estudo do Voltei e o da mediunidade. Então, fiquei com a cabeça que um é 20 e outro é 21. Para mim, ficou tudo 21. Ainda botei no celular para despertar 10 minutos mais cedo. Coisas de Tereza Cristina, é isso mesmo, faço isso mesmo. Então, os demais que não deu para falar, porque a gente sabe que é um assunto bastante interessante, né? Mas a Tereza vai fazer a nossa prece, né, Tereza? Por favor. Vou. Pois não, com todo prazer. Considerando que realmente tudo é o nosso pensamento, tudo está guardado em nossa consciência, que a gente leva de lá para cá, de cá para lá, e às vezes ficamos assim um pouquinho perturbados com as influenciações materiais, né? Mas o retorno é sempre a nossa consciência, que é aquilo que está gravado na nossa consciência, é aquilo que nós levamos de lá para cá e de cá para lá. E fora os projetos, né? A gente tem muito projeto, mas a gente precisa realmente aprender a conhecer, a nos ouvir. Esse que é importante, a gente tem que se ouvir. E todo o primeiro pensamento que nos vem à mente é um pensamento intuitivo, é um pensamento que o nosso anjo de guarda nos passa. Quando a gente não acredita nisso, aí é o nosso dedo podre, que vai na coisa errada e a gente se engana. E pedindo a Jesus, mestre amado, nosso grande companheiro, aquele que demonstra a cada hora, a cada instante, a cada momento, a cada luz do sol, a cada luz da lua, do luar, da natureza, cada som que emite o nosso universo, que tudo é feito pelo amor. Então, sejamos nós o grande instrumento do mestre, sejamos nós aquele companheiro de luz, aquela pessoa amiga, aquela pessoa que precisa realmente estar inteirado com o universo, inteirado com a natureza, porque somos nós aqueles alunos repetentes, somos nós aqueles alunos rebeldes, somos nós aqueles que precisam vencer o desperdício, vencer o amor próprio exacerbado, o egoísmo, a gula e tudo mais. Precisamos vencer tudo isso para que sejamos a grande engrenagem divina na luz do Senhor. Deus, nosso Pai, que possamos trazer esses conhecimentos aqui, singelos que a gente passa aqui, todos os nossos estudos, mas que seja ele fortalecido dentro de cada um de nós, incorporado ao nosso dia a dia, incorporado ao nosso progresso. Que a nossa consciência se fortaleça do saber do bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, hoje e sempre.